Olá, turminha! Tia Lorena mais uma vez para uma aula de História. Claro, não poderia deixar de comentar, né? Nós vamos também falar sobre a cultura brasileira, sobre a civilização, sobre o cidadão brasileiro, tá certo? Vale lembrar que a nossa atividade passada, ela foi do caderno de História. E a tia Lorena vai, né, tá aí colocando no nosso grupo a correção de todas as questões, tá certo? Tia, por quê? Porque eu vou dar uma explanada maior no conteúdo e vou passar o que vocês têm que fazer aí na casa de vocês. Podemos começar? Hoje, nós vamos dar continuidade da página 222, tá certo? O título da nossa página é o seguinte, é a construção da cidadania brasileira. Nós vamos falar sobre o cidadão. A aula passada, nós falamos sobre miscigenação, sobre a mistura de culturas, não foi isso? Tia Lorena também falou um pouco da religiosidade, que aqui a tia Lorena vai estar abordando novamente, né? Que foi a questão do catolicismo, que foi a primeira religião existente no Brasil. Então, a tia Lorena vai estar dando algumas dicas do que você vai precisar para responder o dever de casa, que vai ser do FA, ok? Vamos começar. Lembrando, né, como é história, queria que você pegasse o seu marcador para você marcar os pontos principais. Quem era cidadão? Vamos pensar como foi o processo de construção da cidadania brasileira. Você sabe que nessa época a lei era seguida exatamente como era pedido. E tínhamos naquela época também, né, pessoas que mandavam, né? Ou seja, aquelas que eram ditas cidadãos e outras que não poderiam ser automaticamente com esse tipo de informação. Não poderia votar, não poderia participar de nada, então era tido como um não cidadão. Até aí, tudo bem? Continuando. No período colonial, diferentes grupos sociais conviviam nas terras brasileiras, como portugueses, brasileiros, indígenas e africanos. Aqui nós temos uma miscigenação, uma mistura de culturas, né? Essa situação gerou inúmeras situações de conflito, até que, em 1822, o Brasil se tornou um país independente. Lembra da independência do Brasil? Uma pequena parcela da população estabeleceu que tinha direito de ser ou não cidadão. Os cidadãos portugueses que vieram viver na então colônia portuguesa, aqui, tia Lorena, eu vou estar falando, né, um pouco dos cidadãos portugueses e o que eles trouxeram, o que eles deixaram aqui para nós. Aí eu queria que você passasse lá o seu tracinho, ó. Não apenas a língua oficial, que era a portuguesa. Os hábitos do cotidiano que eles faziam todos os dias, as comidas, as danças e as crenças também foram trazidos de Portugal. Durante muitos anos, o catolicismo, né, a religião católica, prática religiosa que veio de Portugal, foi a religião oficial do Brasil. Nós vamos aí fazer uma atividade avaliativa, vai que lá eu esteja perguntando qual foi a religião oficial no Brasil naquele tempo. Então, você vai responder a religião católica, né? Depois houve a separação do Estado e Igreja e as pessoas puderam se expressar e escolher a religião que quisessem, ok? Por conta desse caráter oficial, festividades da religião católica, a exemplo de festas juninas, tornaram-se parte da nossa cultura de algumas regiões. Gente, não podemos deixar de falar da nossa festa junina, né? É engraçado que esse mês, né, o Colégio Espaço Livre estaria o quê? Comemorando o nosso compadre Espaço Livre, o Arraiá, não é isso? Por incrível que pareça, né, a gente sabe que pelo que está acontecendo, pelos fatos que estão acontecendo, a gente não pode realizar. Mas é interessante, já que a tia Lorena está aqui abordando sobre festas juninas, que o colégio, né, tá aí com a propagação de quê, tia Lorena? Uma divulgação das festas anteriores. Se você tem aí uma foto em casa de alguma festa junina que teve aqui na escola e você quiser postar lá no Instagram, você marca a escola que a escola vai repostar, tá certo? Durante o mês inteiro de junho, ok? Vamos dar continuidade no que vocês vão fazer aí em casa. De olho no local. As festas juninas ocorrem em todas as regiões do Brasil. Você já viu, gente? Quem participou da festa aqui da escola sabe. Ou então já ouviu comentários, não é isso? Pesquise e registre em seu caderno. Olha aqui nossa atividade, ó. Pesquise e registre no seu caderno como são comemoradas as festas juninas na sua região. Eu sei que eu tenho alunos de Maracanaú e eu sei que eu tenho alunos de Maranguape. Então, vocês vão procurar aí como era feita as festas juninas, como é que é feito, como é que é comemorado a festa junina na sua região. Atividade de
classe, ok? Você vai fazer sobre isso. Tia, faça o quê? Eu faço uma pesquisa. Se você colocar no Google, você vai achar. Essa pesquisa, né, ela pode conter figuras, ela pode conter desenhos, né, se você não tem como imprimir, tá certo? Então, isso aqui é a nossa atividade de história. Dando continuidade, já que a tia Lorena já explicou a atividade, tem algumas curiosidades. Vamos ver o quê? Na atualidade, cada pessoa pode seguir a religião que escolheu. A tia Lorena já falou isso. Até mesmo não seguir nenhuma. Ainda assim, o catolicismo é a religião da maior parte da população brasileira. Isso não quer dizer, né, que todo mundo tem que ser católico não, tá, gente? Diversas são as festividades populares de caráter religioso, como as festas de 12 de outubro, que é a homenagem à Nossa Senhora Aparecida, considerada padroeira do Brasil. As festas juninas são homenagem aos santos católicos. Santo Antônio, que faz aniversário dia 13 de junho, São João, que é dia 24 de junho, e São Pedro, que é dia 29 de junho. Se você observar, os três santos, né, são comemorados no mês de junho, por isso que a festa junina acontece no mês de junho. Até aqui tudo bem? Continuando, página 223. Africanos de diversos grupos étnicos foram trazidos à força para o Brasil. Vocês vão ver aqui a questão da escravização, né, que a tia Lorena vai falar aqui da miscigenação deles. Mesmo chegando aqui contra a sua vontade, eles passaram a fazer parte do espaço local de sua vida, reproduzindo aqui as práticas nos quais estavam acostumados, como o quê? Linguagem, hábitos de alimentação e práticas religiosas. Os cidadãos portugueses que viviam no Brasil não aceitavam essas práticas que os africanos faziam. Por terem direito a posses, buscaram a proibir, olha aqui gente, buscavam proibir ou controlar as manifestações de cultura africana. Durante séculos, os africanos e seus descendentes não puderam ser livres para se manifestar sua cultura. Hoje a gente tem o quê? O respeito à cultura, né? Tampouco suas religiões. Essa tem sido uma longa luta dos afro-brasileiros ao longo de mais de 500 anos. Ou seja, gente, quem, né, naquela época veio de lá para cá, né, conseguiu aqui entrar no Brasil, alguns até já fizeram família aqui, né, hoje eles ainda lutam para conseguir o respeito, né, à sua cultura, a cultura africana. Até aqui tudo bem? Foram inúmeras as lutas afrodescendentes brasileiras para garantir os direitos civis. Certamente a maior dessas lutas foi se tornarem livres da escravidão. Vocês sabem, né, que a tia Lorena vai até falar um pouquinho, eu ainda estou na página 223, tá, gente? A tia Lorena vai falar um pouquinho das leis, né, que defendiam eles naquele tempo, né? Uma das leis, né, foi o término da escravidão, que foi a Lei Áurea. A tia Lorena vai falar também sobre a lei dos sexagenários, também vai falar sobre a lei Eusébio de Queiroz e a lei livre, né, do ventre livre. Então vai ter várias leis aí comentadas, né, que foram em prol dos africanos aqui no Brasil. Direitos civis dos afrodescendentes. Vamos ver o que é que eles reivindicavam, né? Durante o período de colonização no Brasil, o trabalho pesado, como aquele realizado nas plantações de cana-de-açúcar, porque eles vieram para cá, para o Brasil, para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, na condição de escravizados. São consideradas escravizadas as pessoas que trabalham sem receber nenhum pagamento, em troca e nem a liberdade. Ou seja, eles trabalhavam, né, mandados pelos seus patrões, e muitas vezes, se sobrassem comidas, eram jogadas para eles comerem, tá, gente? A manutenção do trabalho escravo se tornou uma questão política. Dom Pedro II, o imperador que governou o Brasil de 1840 a 1889, você vai ver aqui a importância que ele vai fazer em relação a isso. A Inglaterra pressionava o Brasil no sentido de acabar com a escravidão. Olha aqui, gente, o Brasil foi um dos últimos lugares da América a declarar a abolição da escravatura, seguido apenas da Cuba, ou seja, de Cuba. O que é que aconteceu, né, tia Lorena? O Brasil demorou muito tempo, para acabar com a escravidão, porque aqui tinha muitas pessoas escravizadas e continuaram, né, gente? Aqui eu tenho um documento oficial da época que acabava com a escravidão no Brasil. A pressão inglesa não foi o único fator para a criação das leis que provassem gradativamente a abolição da escravatura.
Uma vez que os próprios trabalhadores escravizados pressionavam o governo, cada vez mais por sua liberdade. Todo mundo queria ser liberto. Porém, o que é que acontecia? Eles ficavam totalmente dependentes de seus patrões. Observe a seguir algumas conquistas da população africana afrodescendente e resultaram em leis do Brasil. Aos poucos, garantiam melhorias de condições. A tia Lorena vai falar da 224 somente das leis, tá, gente? Vai até aqui a nossa aula de hoje. São exatamente essas leis que eu quero que vocês aprendam, que eu quero que vocês repassem para as pessoas que ainda não sabem, tá? Vou começar com a lei de 1850, que é a lei Eusébio de Queiroz. Essa lei determinou o fim do tráfico dos africanos escravizados, ou seja, não poderia traficar, trazer eles, né, escondido aqui para o Brasil. Então essa lei, ó, acabou com isso. Lei do ventre livre. A partir desta data, que na época era 1871, as crianças afrodescendentes nascidas de mães escravizadas seriam libertas. O que acontecia aqui? Se as mães escravizadas tivessem filhos, os patrões retiravam e mandavam de volta para a África. Isso aí também é muito triste. Lei dos sexagenários, né? 1885. O que aconteceu, tia Lorena? Libertou escravizados com mais de 65 anos. Tinha 65 anos, tinha condição de trabalhar, mas não poderia mais porque essa lei não permitia. E essa, que é uma lei muito conhecida de vocês, de 1888, feita pela princesa, assinada pela princesa Isabel, né? Filho lá do Dom Pedro, determinava a abolição da escravidão e a libertação dos escravos. Isso aqui foi uma lei que permanece até hoje, né? Bate mesmo colado em relação a isso. Hoje, a nossa aula termina sobre todas essas leis e eu espero que o dever de casa ninguém tenha dúvida. Tudo bem? Posso contar com vocês? Gente, até a próxima aula.